Nanatsu no Taizai Os Sete Pecados Capitais foi, em seus primeiros momentos, um dos animes mais aclamados pelo público, especialmente pela sua premissa interessante e pelos personagens carismáticos. No entanto, ao longo das temporadas, a série acabou deixando de agradar os fãs, principalmente a partir da terceira temporada, quando mudanças significativas aconteceram tanto na produção quanto na narrativa. Existem várias razões que explicam o declínio da qualidade da obra, e elas são visíveis tanto nos aspectos técnicos quanto no enredo em si. Primeiramente, a mudança de estúdio foi um dos maiores fatores que prejudicou o anime. A primeira temporada, produzida pelo estúdio A1 Pictures, apresentou uma animação de alta qualidade, com cenas de luta bem coreografadas e uma direção de arte que acompanhava bem o tom da história. No entanto, a partir da terceira temporada, a produção foi assumida pelo estúdio DIN, que não conseguiu manter o mesmo nível de qualidade. A animação tornou-se visivelmente mais simples e com uma série de falhas, especialmente nas cenas de ação, que perderam a fluidez e o impacto que as primeiras temporadas haviam conquistado. Além disso, o ritmo da história também se tornou um problema significativo. A adaptação do anime não conseguiu capturar a essência dos mangás originais, com episódios que se tornaram arrastados e sem emoção. O enredo, que já era um tanto previsível em algumas partes, ganhou uma abordagem mais superficial, com personagens e situações que perderam a profundidade que os fãs esperavam. A falta de uma construção sólida nas tramas principais, junto com o excesso de fillers e de momentos forçados para prolongar a história, fez com que a narrativa se tornasse cansativa. Outro ponto crítico foi a forma como o desenvolvimento dos personagens foi tratado. Enquanto em suas primeiras temporadas, os personagens eram bem construídos e suas motivações desenvolvidas ao longo do tempo, a partir de um certo ponto, o foco passou a ser mais em criar momentos espetaculares para agradar o público do que aprofundar as relações e a evolução dos mesmos. A relação entre Meliodas e Elizabeth, que era um dos pilares emocionais da série, foi tratada de maneira rasa e repetitiva, sem a mesma carga dramática das primeiras fases do anime. A qualidade do roteiro também sofreu uma queda. Se no início da série havia um equilíbrio entre ação e momentos emocionais, mais tarde, o enredo ficou preso em clichês e elementos previsíveis. A inserção de vilões com intenções rasas e a repetição de fórmulas sem inovação prejudicaram o desenvolvimento da trama. As reviravoltas, que antes eram interessantes, passaram a ser forçadas e sem impacto, tornando-se um ponto negativo para quem já estava acompanhando a história desde o começo. Outro problema importante foi a desvalorização das batalhas. As cenas de luta, que inicialmente eram um dos maiores atrativos da série, começaram a se tornar repetitivas e sem criatividade. A introdução de poderes cada vez mais exagerados e sem explicação convincente fez com que as batalhas perdessem a tensão e o equilíbrio que existia nas primeiras temporadas. Além disso, a queda de qualidade na animação e os cortes em cenas importantes contribuíram para que as lutas se tornassem menos empolgantes. Por fim, o tratamento dado ao final da história foi decepcionante. A conclusão que foi apresentada não teve o mesmo impacto emocional e narrativo que muitos esperavam. As resoluções ficaram apressadas e sem a profundidade necessária para dar um fechamento satisfatório à jornada dos personagens. O anime, que começou com tanto potencial, acabou não cumprindo as expectativas que haviam sido criadas, deixando muitos fãs frustrados com o resultado final. Em suma, Nanatsu no Taizai perdeu muito de sua essência ao longo das temporadas devido a uma série de problemas, incluindo a mudança de estúdio, a falta de consistência na animação, o ritmo arrastado da história e a desvalorização dos personagens e das batalhas. O anime, que um dia foi um dos favoritos, acabou ficando aquém do que poderia ter sido, e isso gerou uma grande decepção entre os fãs.